Olá, gente, muito boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora em mais uma edição do nosso telejornal. Claro que vamos levar o melhor da informação para você aí de casa, mas para isso eu peço a sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro, e o Expresso União já está no ar. É isso, sejam bem-vindos novamente. Eu já começo a edição de hoje fazendo um convite para você aí de casa. Olha, pessoal, não tem desculpa para não acompanhar o Expresso União. Mas, Gabriel, como assim? Se eu tiver que sair de casa, se eu for ao trabalho, calma que eu respondo essas perguntas para vocês. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí um passo a passo que é para você não se perder no caminho. Primeiro, acesse o canal da Rede União, se inscreva, essa parte é muito importante, gente. Se inscrever no canal da Rede União e aí depois você pode acessar nossos arquivos, edições anteriores, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Tá vendo como é prático? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora vamos atualizar os dados da pandemia no país. A quantidade de pessoas contaminadas pelo coronavírus ao longo da pandemia subiu para 22.351.104 em 24 horas. Secretarias de saúde confirmaram também 27.267 novos diagnósticos positivos da doença em 24 horas. Aquele número é o número absoluto. Já a soma de pessoas que morreram por complicações relacionadas à Covid foi para 619.513. Em 24 horas, órgãos de saúde registraram 129 novos óbitos. Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite de ontem. O total de infectados com a variante Ômicron chegou a 265. Desse total registrado, foram identificados 121 em São Paulo, 40 no Ceará, 38 em Goiás e em Santa Catarina. Ainda há 520 potenciais casos em investigação, a maioria no Rio de Janeiro e Minas Gerais. E depois de bater recorde no dia 3 de janeiro, o número de casos da Covid ultrapassou mais uma vez a marca na última terça. Mas a notícia boa é que o número de mortes continua baixo. O mundo bateu um novo recorde de registros de casos de Covid-19 em 24 horas nesta quarta-feira, dia 5, chegando a 2,59 milhões. O recorde anterior havia sido registrado na terça-feira, dia 4, com 2,4 milhões. Especialistas acreditam que o número crescente de infecções é ligado à variante Omicron, que é transmitida com mais facilidade. De acordo com previsões da Organização Mundial da Saúde, OMS, ela deve se tornar a cepa dominante em vários locais do mundo nas próximas semanas. Já no Brasil, foram registrados 19 mil novos casos nas últimas 24 horas. Os Estados Unidos somaram o maior número de novos casos da doença. Outros países que sofrem com a chegada da nova cepa é a França, ocupando o segundo lugar no ranking dos quais mais registraram casos nas últimas 24 horas, com mais de 271 mil novos casos registrados. E o Reino Unido na terceira posição, com mais de 221 mil casos de Covid-19. Além da Covid-19, a gripe também está causando surto e preocupando as autoridades. Especialistas apontam que casos de co-infecção, ou seja, pessoas que positivaram a gripe e a Covid-19, que estão levando esses novos casos. De acordo com o levantamento, casos de co-infecção por Covid-19 e influenza já foram confirmados em 7 estados brasileiros. Os registros de infecção simultânea aconteceram no Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Esse fenômeno de contaminação por Covid-19 e gripe simultaneamente em uma mesma pessoa vem sendo chamado de flurona, junção das palavras flu, gripe em inglês, e coronavírus. O termo foi usado pela primeira vez após confirmação de um caso em Israel.
No Brasil, além da confirmação de florona em 5 estados, Santa Catarina informou que investiga possíveis casos de co-infecção, mas até o momento não há nenhum registro confirmado. E o governador Camilo Santana anunciou ontem em suas redes sociais um novo decreto de combate à pandemia, por conta do aumento expressivo no número de casos de influenza e de Covid-19. Então, diante disso, o comitê decidiu algumas mudanças no decreto, diante do aumento dos casos da Covid, somado aos casos de síndrome respiratória, principalmente da influenza A, né? A decisão do comitê é o seguinte: ficam suspensos todos os eventos de carnaval e pré-carnaval em todo o estado do Ceará. Então, repetindo, ficam suspensos todos os eventos de carnaval e pré-carnaval em todo o estado do Ceará. Segunda medida, os outros eventos festivos e sociais com controle de acesso, tais como festa de casamento, formaturas, aniversários, eventos corporativos, etc., terão reduzida por 30 dias, né, a sua capacidade de ocupação. Repetindo, todos os outros eventos sociais e festivos, como formaturas, festa de casamento, aniversários, com controle, terão reduzida a sua capacidade por 30 dias, da seguinte forma: poderão ter até 250 pessoas em ambientes fechados e 500 pessoas em ambientes abertos. Lembrando que atualmente são 5.000 pessoas para ambientes abertos e 2.500 para ambientes fechados. Nós estamos reduzindo em 10 vezes, exatamente porque há estudos, há indicadores que mostram que são as festas que estão aumentando a transmissão da Ômicron e do vírus aqui no Ceará. Então a gente precisa estancar essa velocidade de transmissão, então ficam reduzidos o número de pessoas, a ocupação de pessoas em eventos festivos e sociais aqui no estado do Ceará por 30 dias. O governador fez também um apelo relacionado à terceira dose da vacina. Eu quero fazer um apelo a você, não precisa mais se agendar, completou 4 meses, pode procurar se dirigir a uma unidade de vacinação em qualquer município do estado do Ceará, que você receberá a dose de reforço. Aliás, eu tomei a minha anteontem. Completei dia 3, 4 meses da segunda dose e já me dirigi à unidade de vacinação lá no centro de eventos e tomei a minha dose de reforço. Portanto, eu faço um apelo, não só essas quase 300.000 pessoas de Fortaleza, mas todos aqueles do interior do Ceará que estão no momento certo de tomar a terceira dose, que tomem a terceira dose como uma forma de se proteger. Repito, as pessoas vacinadas estão tendo sintomas leves da Covid-19. É fundamental. Além disso, o governador anunciou outras medidas: a ampliação de leitos na rede pública da capital e do interior, que o Hospital Leonardo da Vinci volta a tratar somente síndrome respiratória e terá ampliação de 10 para 60 leitos de UTI, a ampliação da testagem e também a ampliação da telemedicina. Olha, pessoal, Médicos pelo Brasil tem um edital lançado. É o primeiro e contempla cerca de 4.919 municípios. Meus queridos colegas médicos de todo o Brasil, a gente começa o ano de 2022 com excelente notícia. No próximo dia 10 agora de janeiro, vão estar abertas as inscrições para o processo seletivo do programa Médicos pelo Brasil. Vão ser 595 vagas para tutor médico, com remuneração inicial de R$ 12.600 e incentivos que podem chegar até R$ 5.828,50. E para os médicos não tutores, vão ser inicialmente 4.057 vagas, com remunerações de R$ 12.000 inicial e que podem variar com incentivo de mais R$ 3.000 a R$ 6.000. Além disso, pode haver mais incentivo pactuado com os gestores locais. Esse é o programa que a gente tanto sonhou. É o governo federal transformando um programa que continha uma bolsa de especialização temporária, agora numa contratação seletista e definitiva. É o governo federal valorizando o médico brasileiro, levando profissionais de mais qualidade para a população brasileira.
Fique atento às inscrições do dia 10 de janeiro até às 23 horas do dia 6 de fevereiro. Não perca a oportunidade de fazer a diferença junto com a gente. Esse é o Brasil que a gente quer construir juntos. Boa sorte para todo mundo. E a portaria do Ministério da Saúde, número 99 de 2022, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, prorroga por 1 ano o contrato de um grupo de 19 profissionais com o projeto Mais Médicos para o Brasil. Pela norma, a prorrogação se dará automaticamente a partir do primeiro dia após o vencimento do termo de adesão e compromisso original. Caso o participante ou o próprio gestor municipal não queiram a prorrogação do contrato, eles deverão acessar o sistema de gerenciamento de programas no período de 6 a 7 de janeiro e manifestar formalmente esse desinteresse. Agora a gente fala de segurança, porque 4 pessoas foram capturadas na noite de ontem portando armas de fogo e artefatos explosivos. A ação ocorreu lá na Avenida Doutor Teberge, nas proximidades do bairro Carlito Pamplona. Com os elementos, os agentes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas encontraram 3 armas e até uma granada, pessoal. Os suspeitos seriam residentes do bairro Pirambu. Os explosivos foram localizados no carro usado por eles embaixo dos assentos e, segundo informações preliminares, os capturados estariam orquestrando uma possível chacina lá no bairro Colônia, que também fica aqui na capital. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Ceará foram acionados para fazer a retirada dos artefatos explosivos do local de forma segura. E você que nos assiste sabe a importância da leitura. Os benefícios são inúmeros e podem auxiliar em muitos aspectos. Veja agora na reportagem. A leitura é algo importante na vida do ser humano. Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e a melhora na escrita, além de outros benefícios. Para que a gente possa trocar essas ideias, trocar informações, compartilhar saberes e também deleitar a nossa alma, buscar o prazer, o entretenimento, o gosto por um bom livro. Segundo o professor João Filho, o ato de ler vem perdendo seu valor nos últimos anos. A gente vive numa sociedade muito rápida, né? Na sociedade da cultura da imagem. E a imagem fluida, a imagem líquida, como diria o filósofo Zygmunt Bauman. De acordo com João Filho, a leitura traz vários impactos positivos na vida do ser humano. Os benefícios, né, os impactos positivos são os mais inumeráveis. Desde você ampliar o seu vocabulário, até você adquirir um repertório mais enriquecido, até você ter capacidade de expressar com mais proficiência seus sentimentos e suas ideias. Os impactos são e a capacidade de pensar, de raciocinar, ela se desenvolve, você passa a processar informações de maneira mais rápida. O estudante de jornalismo Paulo Carvalho não tinha o hábito da leitura. Mas quando ele chegou no ensino médio, sentiu a necessidade de buscar novos conhecimentos através dos livros. Dizem por aí que se você não gosta de ler é porque você ainda não encontrou o seu gênero literário favorito. Eu encontrei o meu, que é o cristão, e a partir daí comecei a me aventurar em diversos autores, em diversas temáticas, colocando como meta ler pelo menos 12 livros por ano. E juntamente comigo e com a equipe da Rede União, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Nós temos 2 canais diretos com vocês de casa. Tem o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, é esse que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas para os adeptos do e-mail, também temos para você. Acesse jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora o Expresso vai para a sua pausa. Na volta tem muito mais notícias para continuar deixando você muito bem informado. Não sai daí, que o intervalo é rapidinho.
Estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, pessoal, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que torna obrigatório o sigilo de pessoas que convivem com determinadas doenças, como, por exemplo, HIV. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoas que vivem com HIV, hepatites crônicas, hanseníase ou tuberculose. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional e a sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Conforme a lei, agentes públicos e privados ficam proibidos de divulgar ou compartilhar informações que permitam identificar a condição desses pacientes. A proibição vale para serviços de saúde, estabelecimentos de ensino, locais de trabalho, administração pública, segurança pública, processos judiciais e mídia escrita e audiovisual. A nova lei estabelece que o sigilo profissional sobre a condição da pessoa só poderá ser quebrado em casos determinados por lei, por justa causa ou por autorização expressa da pessoa portadora. As operadoras de planos de saúde e os serviços de saúde, públicos ou privados, ficarão obrigados a proteger as informações das pessoas. A garantia de sigilo deverá ser assegurada inclusive em inquéritos ou processos judiciais que tenham uma das partes alguém que viva com HIV ou as demais doenças citadas. Conforme a lei, o agente público ou privado que descumprir as regras poderá ser punido com advertência, multa, proibição parcial ou total do exercício de atividades ligadas ao tratamento de dados. O infrator também poderá sofrer sanções administrativas e ser obrigado a indenizar a vítima por danos materiais e morais. Ainda falando em leis, a partir do próximo mês, os cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais registrados no país pagarão R$ 60,60 para contribuírem com a Previdência Social. O aumento de 10,18% segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212 no dia 1º de janeiro. O reajuste valerá apenas para os boletos com vencimento a partir de 20 de fevereiro. A cota desse mês, que vence agora no dia 20 de janeiro, continuará a ser paga pelo valor antigo de R$ 55,00. Profissionais autônomos com regime tributário e previdenciário simplificado, os microempreendedores individuais, recolhem 5% do salário mínimo por mês para o INSS. O restante da contribuição mensal varia conforme o ramo de atuação. Ao contribuírem para o INSS, os microempreendedores individuais passam a ter direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário maternidade, auxílio-reclusão e a pensão por morte. A Receita Federal fornece um cadastro nacional da pessoa jurídica aos MEI. O boleto mensal do documento de arrecadação pode ser gerado no portal do empreendedor. As parcelas vencem no dia 20 de cada mês. E o presidente Bolsonaro recebeu alta ontem. De acordo com o médico que o atendeu, ele está pronto para o trabalho. E essa peritonite gerou uma grande quantidade de reação imunológica no abdômen dele. Embora esteja tudo bem, as alças são boas, essas aderências às vezes possibilitam um quadro de obstrução intestinal. Normalmente nesses quadros nós não operamos direto, se faz uma sonda gástrica, hidratação parenteral, corta a alimentação e ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente, tanto que no dia que eu cheguei, o intestino ainda estava começando a funcionar, no dia seguinte já estava bem o intestino funcionando e agora o presidente está normal, vai fazer uma dieta especial durante uma semana, vai apenas fazer caminhadas, não vai fazer exercícios muito intensos, mas ele está curado, pronto para o trabalho. E a obstrução intestinal, o problema que levou o presidente à internação, pode ser prevenida, segundo especialistas, com a ingestão de alimentos com fibras.
Após receber a alta do hospital em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fará uma dieta especial por uma semana por conta da obstrução intestinal que teve logo no início do ano. O problema de saúde que causou a internação do presidente também pode afetar muitos brasileiros. A obstrução intestinal ela é uma interferência do intestino que impede a passagem de alimentos, líquidos e de secreções digestivas. Pode ser causada por diversas situações e o tratamento vai ser de acordo com a causa de base. Essas causas, podem variar desde o indivíduo ele engole um corpo estranho, pode ser causado também por uma hérnia, por um tumor, pode ser causado por vólvulos ou torções, aonde o intestino ele dá uma volta, e aí ele impede a passagem desse conteúdo. Os sintomas podem variar de acordo com a causa da obstrução. As mais comuns são parada de eliminação de fezes e gases, inchaço exagerado na barriga, dor abdominal, diminuição do apetite, náuseas e vômitos. Os hábitos de vida e alimentares podem auxiliar na prevenção de alguns casos. Será que os brasileiros estão cuidando da saúde do intestino? Eu, às vezes, procuro ir no médico, mas não é sempre. Só quando eu tô mal, assim, aí eu vou. Nós se preocupamos, Todos nós se preocupamos, porque nós não temos orientação médica, porque a gente paga um preço muito alto. E quem é que não se preocupa hoje em dia, Para esta gastroenterologista, a população deve manter uma boa alimentação regada de fibras para poder auxiliar na saúde do intestino. Sempre priorizamos uma dieta rica, primeiramente, em fibras, em torno de 25 a 30 gramas de fibras ao dia. Alimentos ricos em fibras, como alimentos integrais, psyllium, chia, frutas como ameixa, mamão, são ricas em fibras. Além disso, uma ingestão de água adequada, de 2,5 litros a 3 litros ao dia, para que essas fezes possam tornar-se menos duras e menos ressecadas possíveis. E a terceira coisa, sempre praticar exercício físico, para que melhore o trânsito intestinal. E o clima favorável deve fazer com que a agropecuária brasileira tenha um 2022 animador. A projeção foi feita pela pesquisadora do FGV IBRE, Silvia Matos, nesta quarta-feira, levando em conta dados de um estudo coordenado por ela e que indica um crescimento de 5% para a agropecuária nesse ano. Segundo o IBGE, o ano de 2022 será de aumento de quase 15% nas safras em relação ao ano passado. E, de acordo com a pesquisadora, os resultados da agropecuária devem impactar o agronegócio como um todo. No ano passado, a agropecuária brasileira também iniciou o ano animada com as perspectivas, mas os fatores climáticos pesaram negativamente sobre os resultados ao longo de todo o ano. E as mudanças que impactaram os níveis de chuva no país em 2021 estiveram diretamente relacionadas à inflação dos alimentos. E o Acre está entre os estados com a pior projeção do Produto Interno Bruto do Brasil para o ano de 2022. As informações constam no relatório Focus, divulgado na segunda-feira pelo Banco Central. Conforme o levantamento, a projeção para o estado é de menos 1% a 0% e mantém a tendência que já era registrada em 2019, quando o estado já estava entre os 14 estados abaixo da média nacional. Além do Acre, também estão com projeção negativa para esse ano Pará, Amapá, Espírito Santo e o Distrito Federal. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Para o país, a estimativa que os economistas projetaram é de um crescimento de 0,36% nesse ano. Agora é hora de falar sobre combustível, porque agora postos de combustível podem comprar etanol diretamente dos produtores. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos uma lei que autoriza os postos de combustível a comprarem etanol hidratado diretamente dos produtores ou importadores, desobrigando-os de recorrerem à intermediação de distribuidoras. A medida já está em vigor. A lei também permite a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, desde que limitada ao território municipal onde o revendedor está estabelecido.
A lei também exime as empresas ou consórcios de comprovar que estão em situação regular perante as fazendas federal, estadual e municipal e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para obter da própria agência autorização para atuar no setor de biocombustíveis. De acordo com o governo federal, a iniciativa visa aumentar a competição no setor de combustíveis, eliminando a obrigatoriedade de postos comprarem álcool combustível apenas dos distribuidores, que poderão continuar atuando, mas terão que oferecer atrativos para manterem os clientes. O presidente vetou o trecho da lei que permitia que as cooperativas de produção ou comercialização de etanol vendessem um combustível diretamente para os postos de gasolina. A decisão, segundo a Secretaria-Geral, se deve ao fato de as cooperativas já terem benefícios fiscais que tendem a reduzir suas contribuições. Ainda de acordo com a Secretaria-Geral, foi sancionada a parte do projeto de lei que muda a sistemática de cobrança do PIS/COFINS para evitar perda de arrecadação e distorções competitivas, tanto ao importador quanto ao revendedor varejista que fizer a importação. E com a perda de validade das leis que flexibilizaram as regras de remarcação de passagens aéreas em 31 de dezembro, companhias têm autorização para voltar a cobrar taxas para alteração de voos e passam a ter agora, no máximo, 7 dias para reembolsar o consumidor, caso a própria empresa cancele a viagem. Desde março de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, a remarcação de passagem estava isenta de cobrança. No mesmo período, o prazo para reembolso de consumidores havia sido estendido para 12 meses. Apenas nos casos de compras de passagens feitas até uma semana antes do embarque e cuja desistência aconteça em até 24 horas após a compra, o consumidor fica isento do pagamento de taxas. Nesse caso, assim como vigorou durante a pandemia, o passageiro tem direito ao reembolso integral, sem multas, em até 7 dias. E olha, gente, com o começo do ano vem também o famoso abono salarial. Veja na reportagem como calcular e se você tem direito. O abono salarial do PIS/PASEP irá começar a ser pago ainda em janeiro de 2022, para a felicidade de muitos trabalhadores que acabaram não tendo acesso ao benefício no ano passado, devido ao adiamento do programa para este ano. O PIS/PASEP ele é recolhido pela iniciativa privada e pelo setor público. E esses recursos, parte dele, obviamente, tem destinação para esse pagamento desse abono. Segundo o economista Sérgio Melo, para receber o benefício é necessário atender alguns requisitos. Todo trabalhador que receba até 2 salários mínimos tem direito ao abono, que tenha no mínimo 5 anos de carteira assinada e que tenha no ano anterior, no ano base, nesse caso concreto desse ano, já que ano passado não houve pagamento, é o ano base de 2020, tenha ficado à disposição da empresa por no mínimo 1 mês. Para identificar o valor exato a receber, basta dividir o salário mínimo atual, R$ 1.212, pelos 12 meses do ano e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Se você trabalhou por um mês, receberá R$ 101. 2 meses trabalhados, R$ 202. E assim sucessivamente, seguindo a regra até os 12 meses trabalhados, que será de R$ 1.212, o valor do salário atual. Para saber se o trabalhador tem direito a receber o abono salarial, é necessário acessar o site da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, ou ligar para o número 158. Também tem a opção no aplicativo Caixa Trabalhador. A população já tem um destino certo para o abono salarial. Sim, já estamos ansiosos para ele, né? E aí, pretende fazer o que com o pagamento? É comprar outras coisas ou pagar dívidas que ficaram do ano passado? Pagar dívidas atrasadas. Pagar as dívidas. Só o que foi feito foi dívida, agora esse fim de ano. Pagar. Então, vai pretender pegar esse dinheiro, esse salário mínimo a mais, né? E vai quitar as dívidas que estão pendentes do ano passado? É, sim, material escolar também, pode ser que dê e sobre um pouquinho para quitar também o material escolar, né? Que é um absurdo.
Então é isso, gente. Mais uma edição do nosso Expresso que vai chegando ao fim. Amanhã tem mais informação, prestação de serviço e muito mais para você que nos assiste. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.